A minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste sábado com o qual nós encerramos a 22ª semana do Tempo de Comum. Um tempo particularmente especial essa semana porque a gente começou a fazer uma nova leitura de um novo evangelista, o evangelista Lucas. E de agora até o fim do ano nós vamos ser acompanhados por ele, será o nosso companheiro de estrada. E a gente já aprendeu algumas coisas sobre esse evangelista, algumas coisas que nós vimos que são importantes neste conhecimento. E a gente tem sublinhado justamente a dedicatória que Lucas faz do seu evangelho para um certo Teófilo, que a gente já disse, pode ser alguém que financiou a obra de Lucas, mas pode ser também uma intenção literária, ou seja, Lucas quer fazer com que você e eu nos tornemos amigas e amigos de Jesus. Portanto, se trata de um evangelho em que é central essa amizade com Deus a partir de Jesus, que nos revela a misericórdia de Deus. E aí, você quer se tornar uma amiga de Deus, um amigo de Deus? Portanto, é nessas páginas do Evangelho de Lucas que a gente vai ter uma grande oportunidade de crescer na amizade. E é uma coisa interessante porque a amizade com Deus redunda em amizade também com os outros. Lucas completa o seu evangelho com o chamado Atos dos Apóstolos. E tem uma coisa muito bonita nos Atos dos Apóstolos, que é falar que a primeira comunidade, eles eram um só coração e uma só alma. Era como que uma alma habitando em vários corpos, um só coração e uma só alma. E era fundamental nestes círculos de amigos uma coisa: não havia necessitados entre eles. Ninguém ficava na necessidade, ninguém ficava na penúria. Um se importava com a vida do outro. Todas as vidas dos que pertenciam à comunidade realmente importava. Ninguém deixava a mão de ninguém, ninguém abandonava ninguém. Tá certo, esse é um retrato que, digamos assim, também é um pouco idealizado. Na verdade, a gente vai ver que dentro da comunidade havia umas dificuldades. Por exemplo, uma coisa fundamental era a caridade. Eles vendiam o que tinham, colocavam tudo em comum. Mas tinha gente que era um pouquinho malandro ou malandra dentro da comunidade. E os Atos dos Apóstolos não escondem isso. Por exemplo, mostrou o caso do casal Ananias e Safira, que venderam um campo, não falaram a verdade para Pedro e para os demais membros da comunidade, enrolaram, disseram que tinham vendido por um preço e foi outro, e acabaram morrendo, porque a mentira mata. É interessante se hoje em dia a gente levasse isso a sério, né? Que a mentira mata. A mentira pode matar a conduta de alguém, a mentira pode matar a estima de alguém. Mas tem gente que quer sempre utilizar da mentira como um instrumento de se manter no mundo e de se relacionar com os outros. Esse casal experimentou a morte justamente porque mentia. Outra forma de a gente ver que eles eram um só coração e uma só alma, mas tinha também problemas entre eles, era o fato que, por exemplo, eles tinham um cuidado muito grande com as viúvas. Tinha uma mesa em comum para distribuir a comida entre eles. E ali tinha a questão de que as viúvas dos hebreus estavam sendo privilegiadas no cuidado da comunidade. E aquelas viúvas que eram de origem grega parece que eram um pouquinho transcuradas, não eram levadas tão a sério. Mas o problema foi revelado. Dentro da comunidade não tem essa coisa de ficar passando pano nas coisas erradas. Ao contrário, se avalia, se corrige para poder se andar melhor. E se procura uma solução. E os apóstolos encontraram uma solução, disseram: olha, nós não vamos ficar destinando o tempo para cuidar da mesa, porque a gente quer anunciar a palavra. Mas escolham aí 7 pessoas, 7 homens, cheios do Espírito Santo, gente de boa conduta, que possa cuidar desse serviço. Escolheram 7, e quando a gente vai olhar, é muito interessante que os 7 têm sempre nomes gregos. Portanto, para essa comunidade que estava se lamentando, a comunidade escolheu pessoas que eram originários daquele grupo de origem grega para cuidar desse serviço em nome de toda a comunidade, para que ninguém pudesse se lamentar. Aí, para mostrar, não importa se a origem da comunidade era gente que vinha do mundo grego ou gente ligada somente à raça pura que vinha dali de Israel. Era do mundo grego no sentido do nascimento, não é?
do lugar onde estavam estabelecidos, que eram todos de origem judaica. E então eles escolheram esses 7 servidores, que depois passam à história com o nome de diáconos, e eles vão cuidar do bem comum. Muito bem. Na comunidade eles eram um só coração, uma só alma, mas tinham também problemas. Mas um problema interessante de notar é esse: ninguém passava necessidade. E quando tinha conflito, o conflito era resolvido na sinceridade. Quando se é um só coração e uma só alma, a gente não vai ficar com medo dos problemas quando eles nascem. Mas se senta, e sua família, nascem problemas, se tem dificuldade, como é que vocês resolvem as dificuldades em família? São capazes de sentar e de estabelecer critérios para resolver as coisas? Pois bem, mas vamos olhar para o Evangelho de hoje. Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque o Evangelho de hoje vai falar de uma coisa muito importante. Ontem nós falávamos do jejum, não é, de algumas pessoas que criticaram a Jesus porque os discípulos dele não faziam jejum. E o jejum está ligado ao alimentar-se ou não se alimentar. Ontem a gente falou no vídeo de ontem, aqui no Brasil está crescendo o número de pessoas que passam fome. Ok, gente querida, a gente não vai resolver o problema do Brasil, da fome do Brasil, convidando as pessoas para fazerem jejum somente, né? A gente precisa de políticas públicas. Aí o que a gente precisa é analisar você. Hoje a gente vai ver os discípulos pegam as espigas com a mão, esfregam as espigas e se alimentam. Você daqui a uns dias também, daqui a um mês, todos nós vamos estar usando as nossas mãos para quê? Para fazer escolhas. E uma das coisas que deve estar levada a sério na hora que a gente for escolher pessoa para ocupar a presidência da República, deputados, essas coisas, sobre as mãos da gente, a gente precisa pensar agora. Nós vamos decidir em escolher pessoas que pensem no problema da fome, na questão da segurança alimentar, porque tem gente passando fome. Jesus, quando via gente passando fome, como é que ele agia? Como é que ele reagia? A gente já viu no Evangelho de ontem que Jesus estabeleceu o critério certo para a gente falar sobre o jejum. E não se poderia ficar fazendo jejum quando Jesus, o noivo, estava ali presente. A gente aprendeu essa regra do discernimento. Mas agora, na hora da fome, o que é permitido fazer? O que não é permitido fazer? O que é lícito? O que não é lícito? Olhamos para o texto da Bíblia de hoje. Mas olha, por falar nessa coisa da Bíblia, nós estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, e hoje a igreja celebra a memória de São Gregório Magno. Ele foi papa aqui em Roma, bispo da diocese de Roma, papa na nossa igreja. Mas antes disso, ele foi um político, ele foi prefeito da cidade de Roma. São Gregório, ele nasceu no ano 540 e faleceu no ano 604. Morreu com 64 anos. Passou por essa experiência política de ser prefeito, foi também embaixador do Papa em Constantinopla, e ele viveu um período de uma crise dificílima, de muita fome na cidade de Roma, e ele não pensou muito em colocar todos os bens da igreja a serviço da fome do povo. Ele fundou um mosteiro aqui no chamado Monte Célio, e alguns monges dele quiseram ir para o deserto, viver afastados da cidade naquela hora de crise. No mosteiro de Gregório, eles liam a Bíblia, e uma coisa que Gregório dizia para os seus amigos era: a Bíblia cresce com aqueles que a leem. Quando ele lia a Bíblia em comunidade, ele sentia que essa Bíblia ia crescendo, não porque aumentavam capítulos e versículos, mas porque a consciência e o conhecimento da Bíblia crescia dentro do coração. Mas quando aqueles monges seus quiseram ir para o deserto, ir para longe dos problemas daqui da cidade, Gregório, que tinha uma prática de dar comida para quem chegava no mosteiro pedindo alimento e lavava os pés dos peregrinos, gente que via fugindo da fome de fora, ele fazia todos os dias o lava-pés dos estrangeiros, dos peregrinos, dos que chegavam. E aí Gregório perguntou assim: tá muito bem, vocês querem morar no deserto, ficar longe de todas as problemáticas, mas eu fico me perguntando, lá no deserto esse grupinho aqui vai lavar os pés de quem? Como dizendo, a nossa igreja não pode fugir dos problemas que a gente tem. A gente tem que se aproximar daqueles que estão passando por necessidade. Gregório, no século VII, fez isso. Jesus, no seu tempo, também. E nós, como é que queremos enfrentar a questão da fome, a situação da fome? Como é que a lei pode nos ajudar, não é, a enfrentar a questão da fome? Havia uma lei que falava não da questão da fome, mas falava da questão do sábado. É sobre o sábado que trata o evangelho de hoje. Mas o sábado vai ser confrontado com a necessidade que as pessoas têm. E a necessidade eram os discípulos de Jesus que estavam passando fome. Assim nós vemos no evangelho de hoje, Lucas no capítulo 6, versículos de 1 a 5.
Jesus estava passando através de plantações de trigo. Passando, já que esse verbo nos faz pensar num outro, que é o verbo passar, de onde vem a palavra Páscoa. Então aqui é um evangelho, quando quase que a gente diz aqui, a gente vê uma Páscoa de Jesus. A gente deve, com esse evangelho, sair de uma leitura que conduz a gente ao fechamento, à morte, à estreiteza da mente, e fazer uma experiência pascal com esse evangelho, para que a Bíblia possa ressurgir dentro do nosso coração e dar vida nova à nossa leitura. Porque a letra, vai dizer São Paulo, mata, mas é o Espírito que conduz a vida. Enquanto passavam nessa roça de trigo, os discípulos de Jesus arrancavam espigas, debulhar o trigo. Lembra dessa música, né? Me veio essa música na cabeça. Então eles debulhavam esse trigo e comia com as mãos. E alguns fariseus, vendo isso, disseram para Jesus: por que é que fazeis o que não é permitido, o que não é legal, o que não é lícito em dia de sábado? E aí Jesus disse para eles: acaso não lestes? Aí não lestes, a gente pensa, né, na Bíblia. Como é que vocês estão lendo a Bíblia? Como é que vocês estão fazendo a leitura da Bíblia? Tanto Jesus como os fariseus liam o mesmo texto. Mas será que eles pensavam no contexto? Todos liam o mesmo texto, mas com qual espírito e com qual visão eles se aproximavam da Bíblia? A leitura da Bíblia fazia o coração se ampliar ou fazia com que a mente ficasse mais estreita? Tem gente que lê a Bíblia, mas faz uma leitura chamada fundamentalista, que não ajuda a interpretar a hora presente, o momento de agora, e encontrar as respostas adequadas para os problemas que nós estamos vivendo. E aí Jesus diz: vocês que agora estão querendo me aplicar a lei, vamos olhar a lei. Aí ele pergunta: como foi que vocês leram? O que aconteceu com Davi e seus companheiros quando eles sentiram fome? Quando a gente está sentindo fome, o que a gente tem que fazer? Você já sentiu fome alguma vez? Não estou falando de ter apetite não, porque apetite a gente tem todo santo dia. Não é sentir o estômago roncando para dizer que é hora de comer alguma coisa. Isso é normal, porque a gente chega em casa e não encontra o que comer. Sentir fome não é sentir apetite e disposição para comer. Sentir fome é ter a vontade de comer, a necessidade de comer, sentir a fraqueza e saber que nada tem. Foi o que aconteceu com Davi e os seus companheiros. Foi o que tinha acontecido com Jesus e os seus discípulos. Eles sentiram fome. Então Jesus continua dizendo: Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima deu aos seus companheiros. Quase faz a gente pensar o que acontece na Eucaristia, né? Pegou o pão, dá graças e dá para os discípulos. Jesus faz isso com a gente em cada Eucaristia, para que a gente também saiba pegar o pão e dar também o pão para quem necessita, dar o pão para quem precisa. Agora Jesus diz uma coisa: olha, Davi pegou esse pão, comeu e deu para os companheiros. Mas se você for olhar para a lei, era errado o que Davi estava fazendo. Aí a gente tem que saber que uma lei maior, uma lei menor, cessa diante de uma lei maior. E a lei maior aqui agora era uma lei natural. Era a necessidade que cada homem necessita para ficar vivo, de viver. O Espírito de Deus é o Espírito que quer a vida de todos e a vida de cada um. Então não resta dúvida, diante da vida do ser humano, até certas observações litúrgicas e legais, elas vêm abaixo para que o homem continue vivo, porque o que Deus quer é a vida do mundo. Santo Irineu de Lyon, um santo que viveu no início do cristianismo, né? Ele dizia: a glória de Deus é o homem vivo. E a gente hoje em dia canta nas comunidades, né? Olha a glória de Deus brilhando. A glória de Deus brilha quando o olhar de um homem e de uma mulher brilha, porque o seu estômago está satisfeito. Ora, tem um santo que dizia assim, que do estômago para a cabeça a distância é muito pouca, e mais curta ainda é a distância entre o estômago e o coração. O coração do homem só pode ser tocado se o seu estômago também se encontra saciado. É por isso que Jesus permite que esses seus discípulos possam comer daquelas espigas, e Deus permitiu que Davi comesse aqueles pães que eram reservados aos sacerdotes. E Jesus então conclui essa sua conversa com essas pessoas dizendo assim: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Se trata aqui desse senhorio de Deus. Jesus quer ser Senhor da nossa vida. O senhorio de Deus é presente ali, onde a vida é respeitada, onde a vida é preservada. Dirijamo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos no dia de hoje pedir a graça do Teu Espírito que nos ajude a lermos bem as Sagradas Escrituras e compreender essas Escrituras.
e permitir que a palavra do Senhor, a tua palavra, ilumine a nossa vida, os nossos contextos, os nossos conflitos e as nossas decisões. Ajudai-nos a não fazer uma leitura redutiva da palavra de Deus, mas aprender com esta palavra a nos colocar a serviço uns dos outros. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te acompanhar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, eu vou salvar essa live aqui hoje e quero pedir que você faça uma coisa que é legal, uma coisa que é boa, que é permitida você fazer. Dê o seu like, curta essa live, eu vou salvá-la e vou colocar lá também no meu canal do YouTube. Você está inscrito no meu canal, muito obrigado. Eu quero agradecer também a muita gente que ao longo dessa semana eu vi que começou a ser meu seguidor aqui no Facebook, se inscrever lá no meu canal do YouTube e também me seguir aqui no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. Muito obrigado a você. Então comenta a live, curta, dê sua opinião, encaminhe para outras pessoas. Eu só agradeço que essa forma de catequese possa chegar a outras pessoas também. Olha, o meu abraço aí para as minhas amigas, meus amigos que me estão acompanhando agora e a você que vai me acompanhar depois, né? A Genilza Lisboa e a Aline Sampaio, ao Padre Josafá Cruz. Padre Josa, um abraço grande para você, meu irmão querido. É uma alegria ter você aqui com a gente nesse momento de nossa meditação. Quero também fazer o meu abraço, chegar para a Rita de Cássia, que entrou aqui também acompanhando essa nossa live. Rita, lá da comunidade de São Francisco da Mombaça, em Conceição do Almeida. Se não estiver num lugar, está em outro, eu não sei também, porque as pessoas vão mudando, né? Então, onde esteja, um abraço grande a cada um e a cada um de vocês. Aqui a Genilza está dizendo, né? O Brasil voltou ao mapa da fome. É uma pena, né? Então, vamos pensar como a gente dizia, na responsabilidade que a gente tem de construir uma pátria sem fome por meio da caridade, por meio da partilha, mas também pensando que o instrumento que a gente tem de escolha de políticas públicas que favoreçam a segurança alimentar. Você e eu somos responsáveis no próximo mês de escolher pessoas que usem o seu mandato para favorecer a vida dos mais necessitados. Os discípulos usaram as suas mãos para pegar na espiga, e fazer aquilo que, segundo a concepção de Jesus, era permitido. Você vai ter a opção e a possibilidade legal de escolher alguém. Use bem as suas mãos para escolher alguém que se comprometa com o Brasil sem fome. Gente querida, até mais.